Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à aula de precificação, que eu tenho certeza que vai mudar a mentalidade de vocês sobre precificação. A gente já vai para a parte prática, para a planilha. Inclusive, a planilha que vocês que estão assistindo essa aula, que são alunos da Renata Caruso, vão receber. E vocês que estão assistindo essa aula pelo YouTube, tem como adquirir essa planilha também, tá, gente? Então, vamos lá primeiro. Eu quero passar aqui um passo a passo para vocês sobre precificação. Por que é tão importante assim eu entender como que eu precifico? Por que eu preciso saber como precificar? Então, vamos lá. Por que isso é importante? Pelo seguinte, hoje, se você olhar para o que você está cobrando, para como que está o seu preço para o seu trabalho. Você está sentindo medo, cansaço, frustração, trabalho demais, não tiro férias, só pago boleto, insegurança, não vejo resultado, vontade de desistir? Ou a sua precificação te dá um norte, te mostra que você vai chegar onde você queria. E, gente, quando eu falo chegar onde você queria, eu até falei isso hoje no meu Instagram, eu faço consultoria de precificação para donos de clínica há anos, para donos de clínica de alto padrão, donos de clínica popular, dono de clínica que trabalha com convênio, e eu não sei qual é o seu objetivo, mas a precificação ela te ajuda você a chegar no seu objetivo. Eu sempre falei isso. Eu não prometo 10K em 30 dias. Duplicar seu faturamento, triplicar seu faturamento, parar de atender convênio, eu não sei o que você quer, eu não sei a sua realidade. Sua realidade pode ser um consultório que você ainda não consegue ter secretária. Então, a precificação vai te ajudar a ter mais dinheiro em caixa, a ter o prolabore que você gostaria e contratar a sua secretária ou não. Então, a precificação é para te trazer paz, independente daquilo que você queria. Como eu falo, é para você ser dona do seu preço e não refém do seu preço. Então, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você, eu quero que vocês pensem sobre isso. Se hoje o seu preço está comunicando o seu valor, porque uma coisa é você querer passar um preço, né, o seu valor do que você quer cobrar e a sua comunicação até esse valor. Está coerente? A sua comunicação está coerente com o que você quer cobrar ou não? Então, pensem sobre isso. O seu preço hoje te traz paz? Você é dona do seu preço, dono do seu preço? Ou você é refém, te traz desespero? E cobrando o que você cobra hoje, você consegue ter um fluxo de emergência, um caixa de emergência? Você consegue ter qualidade de vida, tempo para você, para os seus filhos, para sua família, porque você quer? E o seu preço hoje está protegendo o seu caixa ou ele é o maior vilão da sua clínica, do seu consultório? Então pensem sobre isso. E por que é importante a gente precificar? Porque saber precificar corretamente e de acordo com a sua realidade vai te trazer paz, vai te trazer dinheiro no bolso, vai te trazer tranquilidade e a certeza de que o seu negócio está no caminho certo para você alcançar aquilo que você gostaria. E imagine a seguinte cena, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Vocês chegaram no aeroporto e podem escolher uma viagem. Você vê se o microfone estava funcionando, né? Senão depois no final a gente descobre que estava sem som. Vocês chegam no aeroporto e vocês podem escolher uma passagem de graça para qualquer lugar que vocês queiram. Qualquer lugar, gente. É só chegar lá e tirar a passagem. Só que tem uma condição. O voo todo vai ser com o painel do avião tampado. O piloto não pode ver nenhuma luzinha, nenhum alerta sonoro, nada, nada. Ele tem só que sentar ali na cabinezinha e confiar que vocês vão chegar no destino. E aí, vocês iriam nessa viagem? Eu não iria. E por quê? Porque a sua clínica, o seu consultório, e você prestando serviço para alguém sem saber precificar, é como esse avião. Não vai chegar no destino, gente. Não adianta. Vocês não vão chegar onde vocês querem se vocês não souberem a precificação correta, tá? Eu falo que é o coração do nosso consultório. Então, agora, eu quero que vocês olhem para algumas coisas. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber quais são os seus custos, tá? Então, vocês precisam olhar para os custos de vocês. Quais são os custos que eu tenho para que meu consultório, a minha clínica funcione durante um mês?
Ou quais são os custos que eu tenho para que eu preste o meu serviço durante um mês para uma clínica ou para um consultório. Então, a gente tem que saber muito bem quais são os nossos custos. Eu tenho que saber sim a minha margem de lucro, senão eu estou trocando o serviço e no final do mês eu só trabalhei e não tenho dinheiro no bolso. Eu tenho que entender quais são os impostos que eu estou pagando. Eu sou pessoa física, eu sou pessoa jurídica, eu pago o Carnê-Leão, eu pago meu ISS, eu pago INSS, eu pago mais imposto? Não, eu sou pessoa jurídica, então eu pago um contador. Qual é a minha porcentagem de imposto? Eu preciso entender isso para precificar. O valor da minha hora trabalhada, porque por mais que a gente coloque valor no que a gente está vendendo, a gente troca horário, sim, é uma hora trabalhada, isso implica na nossa precificação. E aqui é um nome bonitinho de pricing, que nada mais é do que o valor que a gente coloca no nosso trabalho. É o valor que aquele paciente percebe do nosso trabalho. Então, qual que é o valor que a gente está passando do nosso trabalho? Como que a gente está comunicando esse valor? Como que o nosso paciente entende o valor que a gente passa para ele? E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Eu não vendi uma restauração, eu não vendi um procedimento. E aqui eu não vendi, né? Arrumei esse slide hoje, porque esse slide era de uma outra aula para a área da beleza. Na verdade, o que eu vendi? Os custos para ter meu espaço aberto. Eu vendi custo de funcionário, de porcentagens, de impostos, de margem de lucro, marketing. Tem muita coisa por trás do que eu cobro. E, gente, não é porque nós somos profissionais da saúde que a gente não vende, tá? Vocês não precisam começar a usar termo, leads, high ticket, isso, aquilo, aquilo outro, mas é uma venda, tá? Vocês precisam entender isso. A nossa mentalidade precisa mudar. Ah, mas eu vendo saúde, eu não vendo, tá? Você prestou um serviço, então é uma venda, tá? Sinto informar vocês, é uma venda. E vai sair na frente quem souber como fazer isso da melhor forma. Quem souber, primeiro, como precificar e segundo, como fazer da melhor forma. Senão, a gente vai continuar falando que a odontologia não dá dinheiro, que dentista não ganha dinheiro, que não dá certo, que não funciona. Então, a gente precisa se atualizar e se atualizar rápido, tá? A gente tem que ter ética no que a gente vende, porque estamos vendendo saúde, mas a gente soluciona o problema de alguém. A partir do momento que nós estamos solucionando o problema de alguém, nós estamos sim realizando uma venda e não tem nada de errado nisso. Afinal de contas, aqui ninguém está pagando boleto com um abraço, tá? Se tiver, me avisa que eu compro o seu curso. Então, é isso daí. E aí, Fernanda, mas eu não tenho um consultório, eu trabalho para alguém. E agora? Você também tem custo, gente. Você tem custo de transporte, de material, se é você que leva seu material. Você tem os cursos que você fez. Você tem o Prolabore que você precisa ganhar. Afinal de contas, ninguém aqui trabalha de graça. E você também vai ter o custo para prestar o seu serviço por 1 hora, 2 horas, 3 horas, meia hora, independente. Então, você também tem que saber precificar. Por isso que eu falo, isso aqui é muito individual. Independente se você presta serviço para alguém, se você tem um consultório, ou se você tem pessoas que trabalham para você, você tem que saber precificar, gente. É essencial saber precificar, tá? Vamos lá. O que são os custos? É tudo aquilo que eu tenho de gasto para que meu salão, meu estúdio, meu consultório, né? No caso aqui, essa aula foi para um pessoal da beleza, para que o meu consultório funcione, e aqui eu estou falando com os meus colegas dentistas, durante um mês, tá? E aí esse custo pode ser um investimento que eu fiz de um equipamento novo, pode ser um gasto que eu tive, porque eu não soube precificar, porque eu não soube calcular, pode ser uma perda, aquele paciente que não me pagou, ou pode ser um desembolso. Então, custo é tudo aquilo que eu vou ter para que o meu espaço funcione durante um mês, certo? E aí aqui, só para exemplificar um pouco mais, né, com nomes técnicos, mas o que vocês têm que olhar? Ai, Fernanda, eu vou ter um custo variável, um custo fixo, como que funciona isso? Depois, quando eu for para a planilha, eu exemplifico isso um pouco melhor para vocês, né? E eu gosto muito de falar que eu descomplico a precificação para vocês realmente serem donos e donas do preço de vocês, que é o seguinte: o que é custo fixo? É aquele custo que é fixo todos os meses.
Então, meu aluguel é um custo fixo, eu coloco água e energia como custo fixo, porque eu faço uma média de preço. Se você tem uma média dos últimos 12 meses, perfeito. Se você só tem uma média dos últimos 3 meses, dá para precificar. Ah, eu tenho uma média de 5 meses, ótimo, você vai fazer a soma desses números, dividir por 5. Então, assim, eu coloco água e energia como um custo fixo, e o que seria custo variável? Material, que você não tem aquele custo todos os meses, aí você também pode fazer uma média e entrar em custo fixo, mas na verdade, fixo e variável, gente, é só para vocês terem na cabeça de vocês aquela mentalidade de custo fixo. Todos os meses eu tenho esse custo. Variável, vai variar, mas eu também tenho esse custo todos os meses. Então, na hora do balaio da precificação, isso acaba entrando junto, tá? Fixo e variável. Isso é diferenciável um pouco para quem vende produto, para loja, para fábrica, mas para nós da área da saúde, é mais para vocês entenderem um pouquinho como isso funciona, porque senão a gente começa a complicar muito a precificação. E aí ninguém vai ser dono de preço nenhum. Então, não é isso que eu quero por aqui. Então, eu vou até passar alguns slides aqui, tá? Para vocês entenderem. Mas a gente tem que levar em conta na hora de precificar todos os nossos custos. A gente precisa entender dos custos fixos, dos custos variáveis, porque isso vai diferenciar o nosso valor, certo? Então, vamos lá. Eu não vou deixar isso daqui para vocês ficarem aqui com a cabecinha fervendo sobre isso, mas quero só que vocês entendam aqui também sobre margem de lucro, tá? Então, a margem de lucro vai mostrar tanto a quantidade daquele preço que você está vendendo que realmente é o lucro. Porque quando a gente está compondo o nosso preço, e eu vou mostrar isso aqui mais para frente para vocês, até um certo valor do que a gente está compondo o preço, a gente só está pagando o custo operacional para a nossa clínica, o nosso consultório funcionar durante um mês, ou para a gente prestar esse serviço durante um mês. É a margem de lucro que começa a ser o que sobra para a gente, o que dá o respiro, o que dá o alívio, que a gente pode investir em material, pode investir em curso, pode aumentar a nossa retirada. Então, a gente tem que entender muito bem isso na hora de compor o nosso preço, na hora de fazer a precificação, porque senão a gente vai pagar para trabalhar, a gente vai trocar. A gente vai trocar figurinha no fim do mês, não vai sobrar dinheiro e vocês vão achar que o problema é a profissão. E não é porque vocês não sabem precificar. Porque a gente não sabe precificar da forma certa. O problema não é a nossa profissão, é não saber precificar. Então, vamos lá para frente, só para dar aqui um exemplo para vocês, né? Vamos supor que você cobrou R$100, pode ser por uma restauração, tá? E aí você colocou lá de custos R$60. E aí, o que a gente faz? O que é o nosso lucro? R$100 que eu cobrei, R$60 de custo, certo? Então, eu tive de lucro R$40. E aí a margem é porcentagem, a gente divide por 100. Então, ou seja, a cada R$100 que eu cobrei, R$40 realmente foi o meu lucro. O restante foi só para pagar custos, certo? E aí, aqui, a nossa hora trabalhada, porque a gente trabalha com hora. E aí, como que a gente calcula a hora? Então, até aqui, a gente entendeu como que a gente calcula os nossos custos, que é muito importante a gente entender os nossos custos e a gente precisa saber calcular eles. E então, a nossa hora de trabalho vai ser o quê? A soma de todos os custos que a gente tem, dividido pelo número de horas e dias que a gente trabalhou no mês. Então, por exemplo, Fernanda, eu não trabalho todos os dias. Tudo bem. Trabalho 10 dias no mês, 15 dias no mês, 20 dias no mês. Mas qual que é a média de horas que você trabalha nesse mês? Eu trabalho com a média de 5 horas por dia durante 20 dias. Então, o que eu faço? Divido todos os meus custos por 20 vezes 5. Eu chego no valor da minha hora trabalhada, tá? Mas existe uma planilha que faz essa conta de forma automática para vocês. Não precisa ficar quebrando a cabeça para fazer conta, tá, gente? Tem uma planilha que faz esse cálculo automático, que vocês precisam entender como que a gente calcula. Então, o que é a nossa hora de trabalho? É a soma de todos os custos dividido pelo número de horas que a gente trabalha vezes o número de dias. A gente vai chegar no valor da nossa hora trabalhada, tá? Então, se eu tenho um custo total de R$10.000, trabalho 8 horas por dia durante 25 dias, eu trabalho um total de 200 horas. Então, o valor da minha hora clínica vai ser o quê? 10 mil dividido por 200, R$50. Então, é sempre essa conta que vocês têm que fazer. Ver o número de horas que vocês trabalham, ou a média de horas, o número de dias, e aí vocês vão multiplicar
e dividir pelo número de o custo por essa multiplicação, certo? Então, quem não for adquirir a planilha, que estiver assistindo essa aula pelo YouTube, que não for adquirir a planilha, tem que fazer essa conta. Ah, eu trabalho 7 horas por dia, uma média de 10 dias, 10 vezes 7. Aí divide o custo total por 70, certo? Aí vocês vão chegar no valor de hora trabalhada para vocês e depois compor o preço. Compor o preço nada mais é do que pegar esse valor de hora trabalhada, ver o número de horas que você vai trabalhar naquele procedimento. Então, por exemplo, é uma restauração que eu vou demorar 2 horas para fazer. Então, eu vou ter um custo de hora de R$ 100. Ah, não, eu demoro 30 minutos. Meu custo de hora é R$ 25. E aí vocês vão acrescentando a margem de lucro, as taxas de cartão, mais a taxa de imposto, sempre em porcentagem desse valor de hora, e vocês chegam no valor que vocês deveriam cobrar, tá? Então, aqui só para exemplificar a planilha, que já vou mostrar aqui para vocês. Essa planilha ela faz o cálculo automático. A gente vai acrescentando aqui, né, tudo que a gente tem de material, ela calcula todos os nossos custos, aí a gente coloca o tanto de horas que a gente trabalha, o número de dias, e ela dá o valor da nossa hora, certo? E, gente, é importante também a gente acrescentar na precificação um prolabore. Por quê? O que seria o prolabore? O prolabore somos nós nos pagando pelo nosso trabalho. Então, o que é importante aqui? O que eu quero que vocês pensem? Quero que vocês olhem. O ideal do prolabore seria que ele cobrisse todo o seu custo de pessoa física. Mas pode ser que se você fizer isso, você eleve o custo da sua hora lá para cima e fique uma hora impraticável. Então, de acordo com cada realidade, isso eu olho na consultoria, de acordo com cada saúde, né, financeira de cada consultório que eu faço, a consultoria da precificação. Mas se vocês não forem fazer a consultoria comigo, se vocês não fizerem, vocês forem fazer esse cálculo de mão mesmo, não forem nem adquirir a planilha, o que eu quero que vocês pensem? Um mínimo, gente, um mínimo que vocês garantam por mês para que se vocês cumprirem, por exemplo, aqui, né? Que aqui o Prolabore estava de R$ 12.000. Então, o que isso me diz? Que se durante 13 dias eu trabalhar 6 horas por dia e ganhar R$ 341,28 durante 6 horas e 13 dias, eu vou garantir cobrir todos os meus custos e vou fazer uma retirada de 12 mil. Então, o Prolabore, que vocês vão colocar aqui, é para isso, para que no final do mês, se vocês trabalharem aquela quantidade de horas que vocês colocaram e a quantidade de dias, vocês garantam pelo menos esse mínimo de Prolabore. A partir dali, começa a virar lucro. Mas se vocês cobrarem esse valor, que vocês garantam pelo menos aquele mínimo de Prolabore, tá? Pode ser que você não saia disso, mas você já garante aquele mínimo, já melhora a situação, tá? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. E aí, aqui, como que a gente vai compor o preço? Porque precificar não é só o valor da hora, né? O que a gente tem? Se a gente só colocar o valor da hora, mais as taxas, a gente vai continuar empatando conta. Lembra? Vocês vão pagar para trabalhar, vocês vão garantir aquele mínimo de prolabore, mas não vai ter lucro. Então, como que a gente compõe o nosso preço, né? O que a gente coloca aqui no nosso preço? E eu vou trazer depois aqui para a planilha para vocês verem. Mas como que a gente faz para a gente compor o nosso preço? Eu vou até fazer o seguinte, olha só, ao vivo aqui para vocês, para a gente ter esta fórmula. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Mas eu vou deixar a fórmula aqui para vocês para a gente fazer juntos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Precificando. Então, bora. O que a gente vai fazer? Deixa eu diminuir essa letra. Não vai caber tudo aqui. Então, vai ser o valor da hora, tá? Mais a porcentagem, a porcentagem da taxa de cartão, mais a porcentagem da margem de lucro, mais a porcentagem de imposto. Aí a gente chega na precificação, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Então, o que seria esse exemplo? Vamos lá.
Vamos pensar aqui que eu tenho um valor de hora de R$ 50. Então, o que eu vou fazer? E aí, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que somar? Então, eu vou somar. Vamos pensar que eu tenho uma taxa de cartão de 5%. O 5%, ele é em cima de quê? De R$ 50. Então, o que eu faço? 5% de R$ 50. Então, eu coloco aqui, que dá um valor de R$ 2,50. Então, mais 2,5. E aí, vou somando. Mas, vamos supor que eu quero uma margem de lucro de 30%. Então, é 30% em cima do quê? Dos R$ 50, que daria quanto? R$ 15, tá? Mas, eu quero agora uma taxa de imposto, eu quero não, eu tenho, né? Uma taxa de imposto de 12%, que é o quê? R$ 6. Então, mais R$ 6. Vocês entenderam, gente? Então, a porcentagem é sempre em cima do valor da hora, tá? E aí, aqui a gente soma tudo e chega no preço de venda. Então, se vocês quiserem calcular, a fórmula é essa. É simples, é o valor da hora, mais a porcentagem da taxa do cartão em cima do valor da hora, mais a porcentagem de margem de lucro em cima do valor da hora, mais a porcentagem de imposto em cima do valor da hora, tá? Aí a gente chega no valor da nossa precificação. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Que isso daqui mostra pra gente o quê? Que isso daqui mostra pra gente o seguinte: quando eu cobro um valor com essa soma, significa que eu estou ganhando tudo isso? Não, gente, não significa, né? Por que não significa? Porque a margem de lucro é o que está sobrando do que eu cobro. É aquilo que realmente entra para mim, que realmente sobrou no meu caixa, tá? E isso é variável. As únicas coisas que não são variáveis é o que? A taxa do cartão, que aí vai depender daquilo que vocês estão cobrando. Ah, Fernanda, meu paciente divide em até 6 vezes. Vocês vão colocar aqui a taxa do cartão de 6 vezes. Ah, o meu paciente paga em 10 vezes. Vocês vão colocar aqui a margem de lucro, a taxa de cartão de 10 vezes. E a margem de lucro também vai sendo variável, porque daí, depois que a gente fez essa precificação, vou parar de compartilhar a tela, porque eu vou para a planilha. Depois que a gente fez essa precificação, a gente começa a olhar para a concorrência, né? Pronto, tá a planilha aqui. Então, depois que a gente fez a precificação, a gente olha para a concorrência. Aí a gente pode mexer na margem de lucro, e aí a gente pode mexer no Prolabore que a gente colocou, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai começar a fazer aqui agora? Agora é a parte da planilha. E, gente, para quem está assistindo essa aula, que é aluno da Renata, para o curso que eu estou gravando para a Rede, vai ter acesso gratuito a essa planilha, vai ser entregue para vocês, tá? E aí, se vocês quiserem uma planilha maior que eu tenho, que é uma planilha que, além dessa parte, ela tem o fluxo de caixa, controle de estoque e um CRM, que é para você cadastrar ali seus pacientes, quem que você já chamou, quem que pode participar de alguma campanha ou não, no meu link da bio do Instagram, essa planilha, até janeiro, tá? Não é Black Friday, é Black fim de ano, ela tá por R$ 47. Então, vocês podem adquirir, tá no link da bio do meu Instagram, que eu vou deixar para vocês aqui. Mas essa daqui vocês vão receber gratuitamente. E quem está assistindo pelo YouTube vai poder comprar também essa planilha. Na verdade, quem está assistindo pelo YouTube pode adquirir essa planilha por R$ 47 e os alunos da Renata vão ter um cupomzinho de desconto para poder adquirir a planilha na versão completa, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que funciona só essa parte aqui de precificação. Porque daí vocês adquirem o workshop gravado onde eu ensino a mexer na planilha total, senão essa aula fica muito longa. E a ideia aqui é descomplicar para vocês. Então vamos lá. Como que funciona aqui? Então vocês vêm aqui nessa partezinha e vocês mudam para a parte de precificar e aqui para a parte de cálculos. Então vamos lá.
Gente, aqui, o que vocês vão fazer? Preencher. Colocar valor de aluguel, de água, de energia, estacionamento, impostos, material de consumo, material de limpeza, café, brinde. Vocês vão colocando todos os valores que vocês têm aqui. Por isso que, assim, vocês querem colocar... Fernanda, meu material, eu quero vir aqui todo mês preencher o valor do material. Não vou trabalhar com médico. Tudo bem, você só vai ter mais trabalho. Lembra que eu falei que eu quero descomplicar e tornar vocês donos e donas do preço? Então, eu incluo todo mundo no balaio como se fosse fixo. Às vezes eu deixo aqui no variável, por exemplo, eu tenho uma clínica e eu tenho uma parceira que recebe um valor fixo todo mês. Um valor todos os meses e esse valor é variável. Aí eu coloco aqui no variável, tá? Se não, eu deixo tudo dessa forma. Fernanda, eu não tenho uma clínica, eu trabalho para alguém. Como que eu preencho essa planilha? Vocês vão colocar aqui o que vocês têm de custo no mês. Então, transporte, material, alimentação, o que você tem de custo no mês para você prestar esse serviço, tá? E o Prolabore que vocês gostariam de ganhar. Porque daí vocês vão saber, até para vocês fazerem uma meta da quantidade de pacientes que vocês têm que atender. Se vocês são alunos da Renata de Planejamento Financeiro, que provavelmente são, tem na planilha para vocês colocarem a meta também do que vocês querem, de quanto vocês querem faturar. Então, quando vocês sabem precificar, fica muito mais fácil vocês atingirem a meta de vocês, tá? Então, vocês vão colocar tudo aqui. E aí, aqui, o que vocês vão colocar? A gente nunca preenche linha roxa, tá, pessoal? Senão, vocês desconfiguram a planilha, por favor. Então, aqui, vamos supor que, Fernanda, eu trabalho 8 horas por dia durante 20 dias no mês. Olha só, muda o valor da hora, tá? Então, sempre preencham dessa forma. Então, aqui vocês vão colocar todos os custos que vocês têm. Ai, Fernanda, esse Prolabore aqui tá muito alto. Eu coloquei um Prolabore de 5 mil? Tá. Eu vou colocar um Prolabore aqui de 3 mil reais, senão eu vou ferrar minha precificação. Vocês vão preenchendo de acordo com a realidade de cada um, certo? Então, aqui vocês vão colocar o nome do que vocês estão, de gasto que vocês têm, os valores, e vocês vão mudando aqui a quantidade de horas e a quantidade de dias que vocês trabalham. Eu não trabalho todos os dias 8 horas. Tem dia que eu trabalho 5, tem dia que eu trabalho 4, tem dia que eu trabalho 3. Então, vocês vão fazer uma média da quantidade de horas que vocês trabalham no mês, certo? Aí a gente vai para a parte mais legal, a precificação. E aí, o que eu coloquei aqui? 2 exemplos já, como se fosse uma restauração e uma endodontia, para vocês saberem. Então, aqui, Fernanda, o que significa esse extra? E aqui, gente, se vocês quiserem aumentar a linha, é só fazer isso aqui, tá? Fernanda, o que significa esse valor fracionado? Tem gente que gosta de precificar, colocando lá 3 gotas de adesivo, 8 bolinhas de resina, 2 roletes de algodão, uma gaze, e uma porção de ácido. Quer precificar assim? Não tem problema nenhum, você pode precificar. Eu, particularmente, a menos que seja um procedimento que você tem que comprar um material específico para esse procedimento que você vai realizar, que não entra no material que você já compra todos os meses de dental, aí você pode colocar aqui seu valor fracionado de algo além que você gasta. Lembrando que se você vai pelo valor fracionado, você não coloca seu material lá na precificação, senão você está precificando 2 vezes, tá? Aí esse valor não está sendo um valor real. Então, eu particularmente gosto de, na hora de precificar, colocar aqui só se é algo muito que eu uso só naquele procedimento, tá? Então, vamos supor aqui que quando eu vou fazer restauração para o meu paciente, eu uso uma resina específica para dente anterior, que eu só compro quando eu faço o dente anterior, e aí, por porção, eu gasto R$ 26. Opa, eu coloco aqui. E aí, aqui na descrição, vocês podem colocar extra, resina, o que vocês quiserem. Então, vamos supor aqui que seria uma resina específica de dente anterior. Então, vou até escrever aqui, ó. Resina anterior, tá? Então, só para vocês saberem. Aí, vocês colocam aqui, certo? E aí, aqui tem que colocar a quantidade. Eu uso uma porção. Então, 1. Não, eu uso 3 porções. 3. Ele vai acrescentar 3 ali na precificação, tá? Aí, aqui, o que a gente vai fazer com a planilha? Fernanda, a quantidade de tempo. Eu faço essa restauração em 1 hora, 60 minutos. Eu faço em 30 minutos.
coloca aqui porque vai mudando o quê? O valor da hora. Não, Fernanda, eu faço em 3 horas. Então, 180. Então, aqui vocês vão colocar a quantidade de horas que vocês usam para fazer esse procedimento. Eu vou deixar aqui como se fosse 3 horas. Aí, como que eu vou continuar na precificação? Então, o que eu coloco aqui? A minha taxa de cartão. Lembra? Sempre a taxa da quantidade de vezes que você oferece. Ah, Fernanda, eu ofereço em 10 vezes e até 10 vezes minha taxa de cartão é 8%. Então, aqui vocês vão colocar o 8%. Ah, Fernanda, eu pago imposto pessoa jurídica 12%. Não, eu sou pessoa física. Se você é pessoa física, aqui na sua precificação você vai colocar carnê-leão, você vai colocar INSS, você vai colocar o que você paga, tá? Então, lembrando disso. Não, eu sou pessoa jurídica, pago 12%. Não, não pago 12%, eu pago 11%. Então, aqui vocês colocam a porcentagem que vocês pagam. E vocês estão vendo que aqui ele está compondo o preço? Até aqui eu quero que vocês olhem para uma coisa, tá? Olha só, aqui é o valor da hora acrescentada, a taxa do imposto e a taxa do cartão. Então, se vocês cobrarem esse valor aqui da coluna I pelo procedimento, vocês não vão sair daquele prolabore que vocês colocaram na planilha, tá? Nada vai acontecer. Vocês vão garantir por mês aquele prolabore que vocês determinaram. Aí, a partir daqui que a gente começa a precificar. E aí, o que isso significa? Que aqui eu vou colocar uma margem de lucro, né? Ah, eu quero uma margem de lucro de 30%. Aí ele me dá um valor final que eu deveria cobrar. Então, aqui ele me diz que eu deveria cobrar R$ 1.847,12. Só que olha aqui, gente, quando eu cobro esse valor, qual que é meu real lucro? R$ 426. É menos da metade. Então, é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção na hora de precificar. Não se empolguem com valores. Ah, eu estou cobrando 1.800 por restauração de dente anterior. Vamos pensar aqui que seria uma faceta. Vou ficar milionário. Vou fazer 10, 18 mil na minha conta. Uhul! Vou gastar os 18 mil. Vocês podem gastar os 18 mil? Podem. Mas o que vai acontecer? Vai ser mais uma pessoa que vai estar chorando no fim do mês, que não sobrou dinheiro, que não sabe o que aconteceu, que vendeu 18 mil em lente anterior e olha o que aconteceu, não sobrou dinheiro. Por quê? Porque precificou errado. Ou porque não entendeu sobre a precificação. Na verdade, o que sobrou para você foi 426 por dente. Então, gente, prestem muita atenção nisso. Sejam prudentes na hora de precificar, sejam prudentes de como investir o dinheiro. E aqui eu quero chamar atenção para outra coisa. Fernanda, eu sei que na clínica eles cobram isso, mas eu ganho porcentagem. Eu ganho aqui, e aqui ele fica vermelhinho, tá, gente? Porque é um valor que tá ficando a mais, tipo, de atenção, tá? Ah, Fernanda, eu ganho 40%. Então, quer dizer o quê? Que eu ganho R$ 738. Então, a cada procedimento que eu cobro 1.840, eu estou ganhando R$ 738. Ah, não, Fernanda, eu pago 40% para o meu parceiro, só que eu cobro 1.800. Aí, o que eu quero que vocês olhem aqui, tá? E, gente, eu não estou querendo dar preço no trabalho de ninguém, tá bom? Não estou querendo isso. Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe o que paga para o seu parceiro. Porém, eu preciso falar isso. Se você está pagando 40% para o seu parceiro, qual que foi sua margem de lucro? R$ 426, certo? E você pagou para o seu parceiro 738. Isso significa o quê? Que você jogou o seu lucro no lixo. E você está começando a tirar do valor do seu custo. Porque, ó, R$ 738 é o que você paga para o seu parceiro. Só que você teve de custo aqui, ó, R$ 1.400. Você jogou o seu lucro fora quando você paga 40% para ele, tá? Então, prestem muita atenção nisso, certo, gente? Só isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Ai, não, várias clínicas que eu conheço, paga 50% para o parceiro. Que bom, tá pagando para trabalhar. Eu já passei por isso, tá? Eu pagava para trabalhar, eu pagava R$ 25 por paciente, pagando 50% para dentista parceiro.
Quem que tá pagando as contas do seu consultório? Então, prestem atenção nisso quando vocês forem precificar, tá? Não quero dar preço no trabalho de ninguém, mas se a gente não precifica da forma certa, o que que acontece? A gente não cresce, a gente não ganha dinheiro. E aí depois não adianta chorar e dizer que o problema é o odonto que não dá dinheiro, não é mesmo? Então, vou só colocar aqui mais um procedimento para vocês entenderem como que funciona a planilha. Ah, eu vou precificar então aqui uma profilaxia para eu fazer aqui com vocês. Opa, uma profilaxia. Na profilaxia eu não tenho mais nenhum gasto extra, não vou colocar aqui. Eu demoro 1 hora para fazer. Aqui eu só passo à vista, então minha taxa de cartão, vamos colocar aqui 3%, eu pago 12% de imposto. Tá. Então, eu tenho de custo para fazer a profilaxia com aquele valor de hora, R$ 427. Ah, eu quero na profilaxia 50% de lucro. Tá. Então, eu teria que cobrar R$ 640 para ter um lucro de R$ 213. Aí, aqui na profilaxia, eu pago 30% para o meu parceiro. Pago R$ 192 para o meu parceiro. Ainda seria uma coisa boa, por quê? Porque se o meu lucro é de 213, eu não estou mandando toda a minha margem de lucro embora, mas também não estou ficando com um lucro tão grande. Aí agora, o que tem que fazer? Pensar. Vale a pena? É um tempo que ficaria ocioso aquela cadeira? Então eu consigo aumentar o número de horas trabalhadas para diminuir o valor da minha hora clínica? Aí aqui a gente começa a pensar, né? Na consultoria eu faço isso. Mas com essa planilha, gente, vocês já vão conseguir precificar todos os procedimentos de vocês, entenderem qual que é o real custo, olhar para o preço de venda, olhar para o preço de custo, olhar para a margem de lucro e a partir daqui começar a precificar, certo? Espero que todo mundo precifique da forma certa e ninguém mais saia precificando no achismo, na planilha do amiguinho, na concorrência. Depois que a gente precifica, a gente olha para a concorrência, né? Porque vamos supor que esse caso aqui da profilaxia, né, que eu deveria vender por R$ 640 para ter esse lucro. E os meus vizinhos estão vendendo por 400. Só que, se eu vender por R$ 400, eu não estou cobrindo nem o meu custo, que é de 427. Então, o que acontece? Eu começo a perder dinheiro. E aí, o que eu tenho que fazer? Mudar meu posicionamento. Então, gente, é muito importante vocês saberem cobrar de acordo com a sua realidade. Primeiro a gente olha para a precificação, depois a gente olha para o restante, porque se a gente não sabe cobrar de acordo com a nossa realidade, o que acontece? Dá ruim. E aí depois o problema é do odonto, não é mesmo? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender sobre a precificação, tá? Lembrando que quem é aluno da Renata está ganhando essa planilha para precificar, para mudar a realidade. Depois eu quero depoimentos de como vocês mudaram a realidade de vocês. Quem está vendo essa aula pelo YouTube, obviamente, não vai ter acesso a essa planilha, mas tem como adquirir, tá? Inclusive, essa planilha está dentro de uma aula de workshop que está gravada, tá? Tem o link na minha bio do Instagram, @ferbaldassa, com 2 S, Ferbaldassa, Ferbaldassa. Tem o link lá na bio do Instagram, R$ 47, uma planilha completa, que tem essa parte da precificação, onde vocês conseguem acrescentar o valor fracionado, tem o CRM, tem fluxo de caixa, e tem controle de estoque, não só para vocês colocarem o estoque de vocês, como também para vocês, quando só tem um em estoque, ela te dá uma lista de compra, tá? Então, é praticamente uma gestão completa do seu consultório, da sua clínica. Então, quem está me vendo no YouTube não é só dentista, serve para todas as áreas da saúde, da beleza e da estética. E para os dentistas principalmente também, né? Serve muito para vocês, afinal de contas, ela foi elaborada por uma dentista. Eu uso essa planilha no meu consultório. E quem for aluno da Renata, que está assistindo essa aula, que quiser adquirir a planilha completa, né? Eu vou até mostrar, depois eu mostro ela para vocês. Tem cupom de desconto. E ela não vai sair esse valor de R$ 47, tá? Então, é isso. Espero que todo mundo precifique da forma certa. E pode deixar aqui no comentário, quem tiver pelo YouTube, que eu ajudo com as dúvidas. Eu tô aqui para isso, porque eu quero que todo mundo seja dono e dona da sua precificação. É isso, gente. E
Bons atendimentos para todos.